Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Hoje vim falar a respeito de uma enquete que eu coloquei ontem no Instagram, fazendo a seguinte pergunta: o jejum de Daniel, para que ele não se contaminasse, fora de quantos dias? Eu deixei duas opções. A primeira foi de 10 dias, a segunda foi de 21 dias. Olhando para o contexto histórico e bíblico, no capítulo 1 de Daniel, versículo 12, nós vemos um Daniel pedindo ao chefe dos eunucos, conhecido como Aspenaz, para que comesse legumes e água durante 10 dias. E ele se mostraria mais forte do que os outros jovens que estavam se alimentando das iguarias do rei. Já o de 21 dias, que é lá no capítulo 10, versículo 2 e 3, que ele se abstém das coisas que ele gosta, de carne, de vinho e de perfume, que está escrito na Bíblia como óleo ou unguento. Ele se abstém disso 21 dias porque o contexto é totalmente diferente. É um contexto de guerra. O contexto do capítulo 1, versículo 12, é no ano 605 a.C., quando ele chega na Babilônia, porque ele vem de uma cultura judaica e ele está vindo para uma cultura nova conhecida como a cultura babilônica, onde os alimentos eram consagrados aos deuses e ao deus principal Bel, também conhecido como Marduk. E no período de Elias ele é conhecido como Baal Melcarte. É o mesmo deus, mas com nomenclaturas diferentes em períodos diferentes. Mas o deus principal da Babilônia era Marduk. E os alimentos que eram oferecidos às iguarias do rei eram consagrados no templo de Marduk e depois oferecidos às pessoas que viviam no palácio para que eles se alimentassem. Era de cultura babilônica que os alimentos fossem consagrados aos deuses para depois alimentar as pessoas. Por isso, Daniel decide não se contaminar, porque Daniel é um judeu praticante, conhece a lei de Levítico capítulo 11, versículo 17. Por isso ele não decide se contaminar, apenas comendo alimentos básicos, que eram legumes e água durante 10 dias. Após o jejum que a gente conhece como o jejum de 21 dias, o jejum de Daniel, isso aconteceu 68 a 69 anos depois, no ano 537 a.C., quando o rei da Pérsia era Ciro e estava no teu 3º ano de reinado. E esse jejum de 21 dias foi por um propósito maior, porque o contexto do capítulo 10, versículo 2 e 3, é um contexto de guerra espiritual contra o príncipe da Pérsia, que a gente conhece como nosso inimigo de nossas almas. A guerra era mais intensa, a guerra era mais forte, então era a intensificação de jejum de 21 dias, se abstendo de carne, vinho e também de unguento, óleo, perfumes, para receber um resultado maior dentro dessa guerra. Então o jejum de Daniel para não se contaminar foram de 10 dias. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Ore, seja constante e viva o propósito. Deus abençoe vocês.